Inclusive, dentro desse documento, já adianto para vocês, agora de forma pública, o Mark Zuckerberg foi solicitado para impulsionar o 8 de janeiro para ter mais patriotas no Congresso. Por quem que veio essa solicitação? Você já sabe. Isso vai ser colocado tudo à limpa para o Brasil inteiro, através dos documentos que o Marco Rubio vai apresentar, assim que a ONU fizer a denúncia formal. Você falou de extrema importância a respeito do Mark Zuckerberg. Tem documentos comprovando que pessoas entraram em contato com o Zuckerberg para impulsionar sobre os atos dia 8? Isso tem por escrito? Isso é gravíssimo. Tem por escrito. No momento certo, como o SSCI vai botar junto com o Marco Rubio o momento certo de apresentar esses documentos que o Mark Zuckerberg entregou. Então, isso explica porque era uma questão que eu tinha desde dia 9 de janeiro. Por que vieram tanta gente fazer um protesto nos poderes que estavam de férias, de recesso? Não tinha ninguém. Por que tanta gente? Não era só o pessoal do acampamento. Se fosse o pessoal do acampamento, até dava para entender. Mas como chegou mais de 100 ônibus no dia 7, a gente disse, para que tanto ônibus indo para estar lá dia 8, em recesso, onde não ia ter ninguém? Fazer protesto para quem? Né? Então, ficou essa pergunta até que, na sabatina que o órgão fez com o Mark Zuckerberg, ele falou. Aí eu falei, pronto, está explicado por que teve tanto patriota numa data tão sem ninguém em Brasília, só as moscas. E por isso tantos ônibus chegaram. Então você começa a fechar e ver que, de fato, a influência do Biden em apoio ao que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era já um acordo de um golpe de Estado moderno. Não se usa mais Forças Armadas para dar golpe de Estado. Acabou. Isso é da época dos carburadores. Nós estamos em injeção eletrônica, energia elétrica. Então, ainda a cabeça nossa, da maioria da população brasileira, é ainda que o carro funciona por carburador. Não, peraí. O Exército entendeu que eles não têm mais aquele poder que eles achavam que tinham. Por isso que tem general preso. E aí você consegue entender, então, peraí, tem um general preso pelo STF e não para o Supremo Tribunal Militar. Que coisa... Não, peraí, tem algo errado. Então, aí você percebe que as Forças Armadas não têm mais poder no dia de hoje para dar um golpe de Estado. Basta a Suprema Corte e basta as redes sociais. Por quê? Fazer as regras, né, para dizer, censuras na rede social. Porque a rede social ficou a voz da direita no mundo. E a esquerda sempre teve as suas redes, né, as suas TVs e rádios direcionados para um certo ponto. Então, se a tentativa do candidato, do sistema, tentar fazer algo, vai ser igual aconteceu na Colômbia. Vai voltar? Então, pronto. É multa, é mais impostos, é isso. O Brasil vai entrar numa crise de pessoas que vão morrer de fome. Então, não só ter picanha, não. É não ter nem o que comer. E olha só, Brasil, notícia bombástica acaba de chegar. Descoberta quem estava por trás dos atos do 8 de janeiro. Notícia quente, pessoal. Olha só o que o Marcos Durval vai trazer aqui com provas que ele vai mostrar aqui para todo o Brasil. Agora, finalmente, as coisas começam a se encaixar. Dono do Facebook, do WhatsApp e do Instagram estava impulsionando ali para levar as pessoas até o 8 de janeiro, justamente para provocar aquele ato ali, o fatídico golpe. Tudo isso para poder colocar nas costas de Jair Messias Bolsonaro, incriminá-lo, deixá-lo inelegível e até prendê-lo, pessoal. Vejam só, o golpe hoje em dia, como ele falou aqui, não é dado com balas de canhão, com bomba atômica, mas pelas redes sociais. Você vai ver, tem mais coisa. Ele vai mostrar aqui coisas que você vai ficar de queixo caído. Olha só o que o senador Marcos Durval vai trazer aqui. A chapa está esquentando ali em Brasília e agora Moraes, Lula e companhia estão de cabelo em pé. O que eles vão fazer agora? Porque Donald Trump vem para cima com Elon Musk e agora com Zuckerberg passando igual um trator por cima de todo mundo. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, está perdendo tempo, pessoal. Clica aqui embaixo e se inscreve no canal aí para ver outras matérias como essa. Vamos para o vídeo que está quentíssimo. Durval, explica para a gente, por gentileza, o que é
USAID, USAID. Explica para a gente o que está acontecendo. Inclusive, tem muito espectador agora no chat pedindo para a gente explicar o que de fato é, do que se trata. Aliás, tudo que você já vem alertando há bastante tempo. Mas eu queria que você explicasse para a gente, por gentileza, Duval. Bom, ela é uma agência internacional de desenvolvimento urbano, né? Humano, quer dizer. Então, ela trabalha muito em projetos assim, catástrofes, questão de saúde, questão de incentivos. Só que o recurso de bilhões não estava sendo usado para o destino fim, né? Que é exatamente para o desenvolvimento internacional. Apoio aos países que têm as suas diplomacias nos Estados Unidos. Por isso que eu sempre disse para vocês não imaginam a força diplomática dos Estados Unidos. Muitos países dependem até de pequenos investimentos como esse. Bom, pequenos para o país, mas não para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Essa agência ela já estava sendo monitorada, porque tem detalhes que, como eu já repeti várias vezes, eu já venho dizendo, a manipulação das eleições, esperem. Tem até vídeos meus, eu até mandei um link, vídeos meus antigos, falando sobre a manipulação das eleições, a interferência do governo Biden, e as pessoas querendo que eu mostrasse o pendrive ainda com o governo Biden no poder. Então, não podia fazer isso, tinha que, né? Então, assim, as pessoas impacientes querendo forçar eu me cometer um suicídio, entre aspas, né? Bom, o que mais chama atenção, que vocês têm que perceber, são esses símbolos de mãos atadas aqui. Isso daqui, internacionalmente, a gente chama de, quer dizer, que é um grupo civil-militar, uma cooperação civil-militar, chamada CEMIC. Então, é uma cooperação civil-militar. Todos os símbolos internacionais, você vê duas mãos colocadas uma na outra, são, como a gente vê caveira, que é relacionada ao grupo de operações especiais e tal, faca na caveira e tal, isso significa que são grupos civil e militares. Então, eles começaram a entender, através do governo Biden, começou a entender que é muito fácil usar órgãos velados para incentivar a questão de desenvolvimento num país X, mas, na verdade, é para influenciar e apoiar o governo de direita, ou jornalista de esquerda, governo de esquerda, todo mundo, o grupo de esquerda contra a direita, né? E, quer dizer, usando até os militares, a parte de inteligência dos militares. E o que compõe a parte de inteligência dos militares? Exatamente, são operações psicológicas. Eu até fiz aqui um levantamento, que é garantir aos militares que tenham suporte da população, reduzindo a resistência e facilitando a estabilização do objetivo. O que os militares fizeram no dia 8, dia 7, dia 6, dia 5, dia 4, com os que estavam acampados ali? Deram estabilidade para a população que estava ali protestando. Ou seja, já como eu disse para vocês, que o próprio Mark Zuckerberg já estava sabendo também do dia 8 e foi impulsionando, isso foi um trabalho não só de uma única pessoa do governo Biden. Vários setores, vários órgãos e vários políticos e vários membros que fazem parte da nossa Constituição, dos 3 poderes, também estava envolvido nisso. Não é nem que compactuaram, não. Compactuar você deixar acontecer. Não. Se envolveram com esse objetivo. E por isso que eu disse para vocês, por isso que explica aquela quantidade de ônibus chegando no dia 8. E no meu discurso, no sábado, eu fiquei indignado de ver as pessoas à esquerda dizendo que o país vive uma democracia, que o radicalismo acabou, que não sei o quê. São coisas, uma hipocrisia que até quem fala que é o líder do governo no Congresso ou no Senado, sei lá, não importa, acho que no Congresso, todo mundo sabe quem é, o DPVAT. Então, ele com um discurso que, se você achar no YouTube, você tem vários discursos dele contra o Alexandre de Moraes. Ele cita Alexandre de Moraes tomando poder, querendo ter poder, querendo sei lá mais. Foi o governo mudar, ele vem no discursinho do Rolando Lero, democracia, tá todo mundo bem e tal, mas ele não tem coragem de defender Alexandre. Então, nós precisamos assim, entender que a dimensão é muito maior. Então, isso requer, imagina você num bote virando a direção do mar, uma coisa, um navio transatlântico virando na direção do mar, a direção para o norte ou para o sul. Então, vai levar um movimento lento, mas ele já começou a se movimentar para questões éticas, questões
da justiça, que nós, conservadores, defendemos fielmente. Bom, a ameaça, amigo, eu tive durante as investigações, eu tive acesso porque eu tenho fontes lá dentro das instituições, graças a ter sido instrutor de polícias há muitos anos, de que ele tinha determinado para a Polícia Federal investigar, por incrível que pareça, qualquer entrada minha em motéis, desde o dia que eu fiz do meu último casamento até o dia ano passado, para ver, para mostrar até publicamente que eu não era fiel. E depois, sabe o que ele fez? Ele colocou no inquérito, que foi abuso de poder, eu denunciei isso para uma instituição internacional, que ainda em março vai se tornar público. Ele colocou fotos íntimas da minha ex-mulher no inquérito, para tornar público, para todo mundo ter acesso a fotos dela. E isso gerou meu divórcio, porque ela não aguentou a pressão. Eu 4 anos de casamento, e ela pedia, para de atacar, e quando ele inseriu ela no inquérito, eu cheguei para a Pacheco e falei, ou você toma providência agora, ou eu vou para as vias de fato. Nós vamos para o lado animal do ser humano. Porque até entre bandido e polícia, em qualquer parte do mundo, não digo militares em guerra, mas entre polícia e bandido, há um acordo informal. Não mexa com a minha família, que eu não mexo com a tua família. Você pode ver isso. Você não vê policiais perseguindo familiares de chefe de tráfico ou chefe de tráfico perseguindo alguém da família. É a pessoa com a pessoa. Então, isso até no mundo do crime existe o tratado do fio do bigode. E o Alexandre de Moraes, ele vai abaixo do que... É por isso que eu falo, violando, crime contra a humanidade. O fato de uma perseguição política, eu fiz os cálculos, 95% de quem foi julgado, preso, tal, censurado, é da direita, é conservador. Os 5 que sobram eram grupos de esquerda que se manifestaram contra as ações atuais do STF, e assim ele censurou. Só 5% do grupozinho de esquerda, que tinha ali uma ética, porque a gente não pode generalizar, e se posicionou contra o STF e foi censurado também. Mas é claro, um órgão, um governo americano, com os países, né, com essa diplomacia forte que eles têm, pronto, eles têm uma força absoluta mundial, e o Alexandre estava navegando e flutuando. Só que agora acabou, ele nunca poderia imaginar isso. Não, quando você, desculpa te interromper, mas é importante, você tratou um ponto que traz um alento. Quando você fala do pendrive, e aí agora a gente passa a entender, Duval, eu sou bastante sincero, e você é testemunha disso. Eu sempre te defendi, sempre, desde o início, sempre. Olha, eu fui achincalhado, né, zombaram de mim, né, pô, você está apoiando um cara que ele não tem nada, ele é doido, vazia, né? Lembra disso? Fala, é um bravado, lembra não disso, prova Duval? nada. Como lembra? Eu tenho sou grato coração... a você, sou grato a você. Eu sou grato a você pela tua coragem, né? Eu agradeço a Deus a intuição que tive para manter a minha coerência e meu respeito a você. Sou grato a Deus por isso, né? Porque eu mantive a minha coerência e falei, esse rapaz, ele sabe o que ele está fazendo, eu acredito nas falas dele, e passei a entender agora, nessa tua fala, o motivo pelo qual o que você tem naquele pendrive, e por isso foram até o teu gabinete, invadiram o teu gabinete, invadiram as tuas propriedades, para tentar encontrar o que você dizia ter e tem, e que será usado no momento oportuno. Porque se você usasse no momento onde Biden, que financiou tudo isso, e ainda estivesse no poder, não ia servir de nada, né, Duval? Eu tinha a própria minha filha seria ceifada ou presa com facilidade. E o pendrive, quando eu tornei público, aquela foto foi tirada no Capitólio. Eu tinha entregue primeiro para o núcleo duro, que foi montado no Capitólio, de investigação contra Biden, Alexandre e todo o golpe de Estado no Brasil, e entreguei a eles, e muitos desses arquivos já saíram, já foram entregues a influenciadores aí, como Green, Greenwald e outros. Agora, tudo no seu momento certo e qual deveria ser colocado em público. Mas eu não tinha condições de colocar sozinho, como eu estava,
tendo ainda o governo investindo bilhões nas emissoras de TV para colocar eu como um cara sem credibilidade, porque se você não derruba o argumento, você derruba o argumentador. Então, eu estava sozinho e sem apoio para poder divulgar, mas também seria uma divulgação na hora errada, seria dar um tiro de sniper sem nem ter uma situação de refém ainda, né, configurado como refém. Então, eu vou dar um disparo à toa. Então, as pessoas me cobrando, dispara, mas peraí, a situação não está propícia, o momento está ideal para isso. Mas a situação vem acontecendo e a gente vem já divulgando, e tem muita coisa para vir ainda, do que eu já falei, do que ainda posso falar. E foi por isso que Alexandre de Moraes também, na segunda tentativa, tentou apreender meu passaporte diplomático, não conseguiu, porque aí vale a sociedade entender que se até para vocês, amigos, se um oficial de justiça ou agentes da Polícia Federal baterem na sua porta, primeiro vê a constitucionalidade. Se ele está cumprindo uma ordem inconstitucional ou que não garante no Código Penal, no Código Civil, mas principalmente na Constituição, a Constituição obriga que ele, você pode dizer, você é obrigado a não cumprir e você ainda tem que denunciar o teu superior por essa ordem inconstitucional. Então, se você quiser fazer algo contra mim, eu vou para o órgão internacional, para o governo. Hoje temos vários apoiantes. Então, o medo, a gente precisa acabar com o medo, porque tudo que estavam fazendo era ilegal. Por isso que os policiais vão ser inseridos e vão sentar na cadeia do Banco dos Réus lá no Tribunal Penal Internacional. Ô Duval, agora, o teu ato corajoso do sábado, para mim, uma das marcas da eleição do sábado foi a tua atitude. Mostra a canalice da imprensa vendida, corrompida que está, que ninguém não reverberou. Ninguém divulgou nada do que você trouxe. E você traz uma fala que talvez para mim seja a mais impactante, que é a questão do Mark Zuckerberg. Você poderia trazer de novo essa fala sobre Mark Zuckerberg para a audiência? O Mark Zuckerberg, ele foi provocado para começar a manipular os algoritmos desde o dia 2 de janeiro, para que a direita, os conservadores, patriotas, pudessem estar no dia 8. E aí, isso explica e prova, mas isso ainda eles vão apresentar documentos provando isso, tá? Só estou antecipando. Mas isso mostra e responde uma pergunta que eu tinha que ainda não conseguia ter resposta até ter essa sabatina no Mark Zuckerberg lá no Capitólio, porque eu dizia, para que 100 ônibus de patriotas chegaram um dia antes? Se fosse, sendo que eu estava de férias, dia 8 de janeiro, não tinha ninguém aqui, um deserto total. Então, assim, protestar para quem, né? Então, quando se fosse os que estavam acampados, viesse caminhando, ok, tudo bem, estava no acampamento, ficou chato, entediou, vamos dar uma volta lá nos Três Poderes e tal. Ok, mas chegar a 100, mais de, acho que 150 ou 100 ônibus no dia 7, aí eu falei, não. E aquela estrutura de segurança mambema, tipo assim, de cara eu conheço na área de segurança, eu vi que estava propício para a situação, e aí você vê que eles caíram no golpe. Então, por isso que eu falo da importância da instituição, e que o Elon Musk quer encerrar por conta do apoio de governos que têm apoio dos seus militares. Por isso que Lula não tem dito, e o Exército, as forças militares não têm dito nada dos generais que estão sendo presos pelo STF, não pelo Superior Tribunal Militar. Então, uma coisa assim, você fala, cara, por que as pessoas não estão fazendo nada? Porque se você for juntar, amigo, é muita gente que quis derrubar o Bolsonaro e sumir com a direita, como sumiu durante muitos anos por conta da ditadura. Só que agora é inevitável. Nós vivemos em outro tempo, onde a comunicação está direta. O Alexandre, ele entendeu que a censura era a única forma de sumir com o Duval e ameaçar a imprensa. O governo ameaçou, eu estou mandando dinheiro para você ficar quieto, a pena que eu não tenho que impresso, para você ficar quieto, para não divulgar nada sobre o senador Duval. Desde aquela época, nenhuma emissora mais me deu me concedeu entrevista. Duval, nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso. Eu vou me arriscar a dizer aqui, eu não tenho como provar, mas é nítido o que está acontecendo no Brasil com relação àquele pendrive dos 6 GB do Glenn Greenwald.
as informações começaram a ser divulgadas. A Folha de São Paulo disse, através do jornalista Glenn Greenwald, que seguiria divulgando, e de repente tudo isso para. Inevitavelmente, Duval, no Brasil que nós estamos, tratando de quem estamos tratando, certamente, eu estou dizendo aqui, é a minha opinião que eu ainda posso ter. Eu tenho a convicção, na minha opinião, de que o Glenn foi ameaçado. Se não ele, próximos, eles devem ter sofrido alguma ameaça de verdade, para que ele retirasse, né, de campo, ou tirasse de campo a possibilidade de divulgar o resto, né, do conteúdo daquele pendrive. Você foi ameaçado, Duval? Claro. Você sofreu ameaças? E por que decidiu continuar, Duval? E muitas ameaças ao ponto, assim, vou colocar questões que ninguém acredita. O Glenn, como estava soltando na época do governo Biden, o sistema internacional foi para cima, e ele fora do Brasil, mas era o governo americano que estava, né, o governo Biden que estava dando esse background, essa cobertura, quer dizer, para o Alexandre de Moraes fazer o que estava fazendo, tipo assim, nem aí para nada, sabendo da impunidade total quanto aos atos dele. Só que eles não esperavam que o Trump ia virar o jogo. Pois é, pessoal, agora dá para entender como que a gente vê Jair Bolsonaro saindo nas ruas, no aeroporto, indo numa padaria, e ele é ovacionado. Milhares e milhares de pessoas querem chegar perto do homem, mas quando chega nas urnas não consegue ganhar as eleições. Estranho isso. E o outro, aquele que foi descondenado por causa de um CEP, tem que sair na rua com segurança porque pode ser atacado, pode ser jogado ovo, tomate ou coisas do tipo. Agora a gente começa a entender por que essa diferença é tão grande. E olha só, pessoal, olha o que aconteceu agora, a declaração que o Lula acabou de dar. Depois dessas acusações, essas denúncias, inclusive sobre aquela agência ali nos Estados Unidos que financia e financiava também órgãos políticos em países de ditadura, que o Donald Trump e que o Elon Musk acabou ali com as ações dessa agência, depois dessas bombas que estão explodindo por ali, o Lula agora está com medo de Jair Messias Bolsonaro. Isso mesmo. E para quem estava inelegível aí por 8 anos, 10 anos, fora do processo eleitoral e não tinha nem mais chance de concorrer, agora o Lula está falando o seguinte, ele deu a seguinte declaração: se Bolsonaro concorrer comigo em 2026, ele vai perder de novo. Peraí, mas Bolsonaro não está inelegível? Por que o Lula está falando isso? Pois é, pessoal, eles já estão apavorados porque sabem que o tempo deles está acabando, a ampulheta já está acabando ali, o ponteiro já está chegando na hora. Donald Trump, Elon Musk, eles querem agora a vingança. Se o Lula ficou preso ali em Curitiba e depois quando saiu, né, veio para se vingar do povo brasileiro e agora está taxando tudo, pisando na garganta do povo e realmente aumentou o preço de tudo para se vingar da população, agora o Donald Trump quer se vingar dos países comunistas, esquerdistas, que foi por causa dele que ele perdeu as eleições ali para Joe Biden, né? As últimas eleições. Agora o Trump falou, desta vez eu não vou cometer o mesmo erro. Eu vou limpar a casa primeiro, né? Aqueles países que querem ali subjugar os Estados Unidos com o comunismo, com o socialismo, o Donald Trump primeiro vai combater isso para depois colocar a ordem nos Estados Unidos e trazer os Estados Unidos de novo para ser aquela grande potência e vai atropelar a China, com certeza. E essa política internacional já está afetando aqui no Brasil. Vocês podem esperar, pessoal, da agora até o final desse ano, fortes notícias aqui e fortes emoções, porque o Zuckerberg passou do lado esquerdo para o lado direito, ele mudou de lado, olha só, ele era assim, né, com as autoridades, que nós nem podemos falar muitos nomes aqui, as autoridades aqui do Brasil. Agora, ele participou da posse do Donald Trump e começou a soltar os podres. E deixa eu te falar uma coisa, pessoal, para esses poderosos ali participar de uma delação e entregar o ouro, para eles isso não muda nada, por quê? Tem que pagar alguns milhões ali de multa, de indenização, não faz problema, porque eles têm bilhões e bilhões nos cofres. Então agora o Zuckerberg está do lado de quem está ditando o comando e de quem está na frente, que é Donald Trump. E se o Zuckerberg, o Elon Musk, todos esses donos de Big Techs, que são donos de redes sociais, estão agora do lado da direita,
pode saber, pessoal, para o ano que vem, 2026, eles vão fazer de tudo para que a direita volte no país aqui no Brasil. É por isso que eu estou dando aqui essa explicação para você entender. Antigamente o golpe se dava através de bala de canhão, através de fuzil, através de bomba. Hoje é através das mídias sociais, das redes sociais que de uma forma global domina o planeta e a opinião das pessoas. Isso é muito sério, pessoal. Se isso for confirmado, que o Marcos Durval está falando aqui, que houve interferência no processo eleitoral, houve interferência no tal do golpe do 8 de janeiro, tudo através das redes sociais, tudo através de autoridades ali que têm partido, né? Autoridades do judiciário que têm partido, eles torcem para um partido. Tudo isso vai acarretar em crimes. Suspensão de vistos ali para os Estados Unidos, prisão de bens, de posse ali nos Estados Unidos e outras coisas mais. Agora eu quero saber como que vai ficar ali, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Será que o Hugo Mota, esse novo presidente da Câmara dos Deputados, já sinalizou que pode colocar em pauta, né, a anistia dos presos políticos? Agora vamos imaginar um cenário, pessoal. Bolsonaro tem 2 processos ainda para ser julgado. Se ele for absolvido desses 2 processos devido à pressão externa, né, que está vindo agora para cima do judiciário, se os presos políticos receberam a anistia e se Bolsonaro puder concorrer em 2026, já era para o PT, já era para a esquerda no Brasil. E aí essa forte onda da direita que está vindo no mundo inteiro e está varrendo também a América, vai chegar aqui no Brasil. Essas são boas notícias, finalmente, né? Depois de 2 anos aí de más notícias, parece que agora tem uma luz no fim do túnel, o sol começa a raiar aí em meio das nuvens negras, né, que estavam passando por cima do Brasil. Se você gostou dessa notícia, pessoal, dá um like aqui no vídeo, pega esse link, compartilha no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Se você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, você já é encaminhado para o WhatsApp, Facebook, e aí você já compartilha. E eu quero que você coloque aqui nos comentários se você tem esperança que para 2026 o cenário pode mudar para o povo brasileiro. Você tem esperança? Ou você acha que isso tudo vai acabar em pizza e o PT vai continuar governando no Brasil? Coloque aqui nos comentários porque eu quero saber da sua opinião, que ela é muito importante para nós. Vamos ficando por aqui e até a próxima.